Mas a Deise comenta aqui que a leitura que ela faz das igrejas evangélicas é que o bolsonarismo sempre esteve lá, talvez com outro nome. O DNA sempre esteve presente. Boa. Mas no começo do governo Bolsonaro, a grande crítica que se fazia é que entre os pentecostais iam fazer a festa, ia ser show de corrupção e que o mundo veria a face terrível da igreja evangélica a partir dos pentecostais. Não foi isso. Foi de todo mundo. Mas o foco da corrupção aconteceu no Ministério da Educação com um presbiteriano, Isso. Milton Ribeiro, Isso. que em conluio com os pentecostais, alguns pentecostais, né? Saiu a história da propina em ouro, etc. Eu queria que você falasse se lá em 98, quando você se desligou dessa igreja, você já conhecia essa igreja. Claro, foi por isso que eu me desliguei. Eu me desliguei porque tinha pastor mandando matar pessoas, havia pastor amarrando líderes de campos missionários da Assembleia de Deus no porão da igreja, batendo no indivíduo até ele assinar a transferência do campo com 60 mil membros para o campo do outro pastor. Eu me desliguei por ver a quantidade enorme de prostituição do cara que ia pregar, os pregadores itinerantes, eu não vou dizer os grupos, nem as denominações, nem nada disso, nem os nomes das pessoas. Todo mundo tem mulher, filho, mãe, pai, é uma vergonha. Mas eu via, caía tudo no meu colo. O cara ligava, dizia, eu estou indo para a tua cidade pregar, eu queria que você me arranjasse uma irmãzinha por noite para dormir comigo no hotel. Aí eu me desliguei por ver a quantidade de roubo. Aqui em São Paulo, especialmente, tem uma figura aqui bastante conhecida que roubou mais ou menos umas 400 e tantas pessoas no tapa, e tem coisas que são dele até hoje, que eu sei a quem pertenciam, como foram tiradas, os roubos todos, os adultérios, as mentiras, as conversas todas falsas, a capacidade de jogar alguém mais fraco para queimar e ser destruído ante uma percepção pública, as fogueiras que eram acesas para destruir inimigos, e uma quantidade absurda de tudo que é inominável, que nos dias de Paulo não havia. Se Paulo estivesse vivo hoje, a primeira carta dele a Timóteo tinha sido um negócio de um escracho violento. Tem gente que diz, o Caio fala palavras. Olha, as minhas são mais brandas do que as de Paulo. Paulo diz coisas como em Gálatas. Quem me dera esses defensores da circuncisão, no ato de circuncidarem, fossem capados, todos eles. A palavra grega é essa. Ou quando você lê Ezequiel, de capítulo 16 até o 24, tem mais palavrão do que eu jamais conseguiria falar na minha vida inteira. Eu não gosto de falar palavrão. Meu português é bom, é castiço, é vernacular. Quando eu uso uma palavra mais forte, não é um palavrão. É sempre uma veemência cortante. Então, o que a gente atingiu é algo que só teve semelhança um pouco antes da Reforma Protestante, que a gente entrou num obscurantismo muito parecido com o que se reavivou agora nos últimos anos entre nós. De modo que eu vi, e era todo dia, e era o dia inteiro, e era uma coisa horrorosa. Chegou a um ponto que eu falei, eu estou sendo cúmplice, e estou emprestando o que, com sinceridade, eu tenho tentado viver do Evangelho desde o início dos anos 70, sendo o mais generoso que eu posso com todo mundo e o mais rigoroso que eu tenho para ser comigo mesmo. Então, eu não vou fazer parte disso. Eu prefiro voltar a ser aquele garoto novinho que creu no Evangelho, sem ninguém, sem consultar carne nem sangue. Eu já tinha meu pai, mas o meu pai também se converteu sozinho, se tornou pastor presbiteriano por uma circunstância, não era nem a necessidade dele, nem ele precisava, e era um homem preparado de si próprio, muito culto. Conclusão, e ele me dizia, vá, filho, e eu ia.